Seja bem-vindo ao canal Fera Militar. Aqui você encontrará a trajetória de um futuro sargento do Exército Brasileiro. Se inscreva no canal, nos siga no Instagram, @Fera Militar, e vamos para o vídeo, galera! Fala, feras! E aí, como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre algumas dicas, são 5 dicas sobre interpretação de texto, tá bom? Sendo que todo mundo precisa dessas dicas para ir bem numa prova, sabe? São dicas que vão te salvar sim, na hora de que você estiver um pouco nervoso, não saber o que fazer, e na sua preparação também. Então, galera, a primeira dica aí, a dica número 1, ó. Galera, comece sempre pelo comando da questão. O que seria o comando da questão? Seria o enunciado da questão. Quando você começa lendo diretamente o texto, você fica um pouco perdido, e isso vai fazer com que você volte a ler o texto e lendo várias vezes até achar o que a questão pede. Então fica muito mais fácil quando você já começa a questão lendo o enunciado, já lendo o comando da questão, que assim você já fica ciente quando você for ler o texto o que você vai ter que achar no texto. É bem melhor você começar pelo comando e não pelo texto. Nossa dica número 2 aí, galera, sempre comecem aí lendo o texto procurando ali as funções da linguagem, as figuras de linguagem, algum tipo de teoria por trás daquele texto que você consiga identificar mais rápido o que a questão pede, né? Caso você esteja bem afiado no estudo, você vai saber certinho as figuras de linguagem, as funções da linguagem e o que te induz, né, a pensar na resolução. Então, sempre quando você começar a ler um texto, comece pela questão em relação a figuras de linguagem, funções de linguagem. Preste bastante atenção nas preposições, nas vírgulas, ponto. Preste bastante atenção nesses detalhes que são cruciais para uma boa interpretação. A dica número 3, uma questão assim, uma coisa muito simples, mas que na hora, quando você está fazendo concurso público ali, naquela danação, né, às vezes você está meio preocupado, você tem que olhar a questão e já vai direto nas alternativas. Dá uma olhadinha nas alternativas e vê se tem duas questões ali, duas alternativas iguais. Caso tenha duas alternativas iguais, você pode eliminar as duas. Sabe por quê? Visto que a questão pode ter apenas uma alternativa correta, não tem lógica você manter duas questões iguais como corretas. Aquelas duas questões estão erradas. Ali já vai aumentar a sua chance, né, no seu pensamento, no seu raciocínio lógico ali, no acerto daquela questão. Então, dica número 3, olhe as questões e vê se tem alguma igual. Se tiver igual, já elimina. Dica número 4, galera. Gente, quando a questão estiver tratando o tipo de texto não verbal, por exemplo, história em quadrinhos, algum personagem ali falando com o outro, galera, preste bastante atenção em cada detalhe do personagem, cada detalhe ali, das figuras de linguagem que vão estar ali também, geralmente aparece bastante. Preste bastante atenção nos barulhos que alguns personagens fazem, na SpaceX, na EA, no CFN também cai bastante em relação a textos não verbais, né, que são quadrinhos, né, balãozinhos, imagens de placas de alguma empresa. Isso também conta muito, preste bastante atenção. Cada vírgula ali, cada demonstração que o personagem faz, o que ele quer expressar na fala dele, isso também ajuda você demais a você matar aquela questão. Essa é a dica número 4. Galera, com a gente agora a dica número 5, talvez a mais importante de todas. Gente, quando a gente vai fazer algum tipo de concurso público, sendo ele militar ou não, nós precisamos estar em processo de concentração constante para a gente poder ter um pensamento mais rápido e limpo. Quando a gente vai fazer concurso público, geralmente tem um fiscal ali na prova, você está meio atribulado, está meio ali ocupado com vários pensamentos, são tantas matérias, tantas fórmulas, tantas regrinhas, tantas leis às vezes que a gente grava em relação à física, química, matemática, que a gente precisa estar em estado de consideração. Uma interpretação de texto, ela busca do candidato ali o conhecimento geral, tanto em conhecimentos literalmente gerais, tanto também em relação à disciplina. Você tem que saber uma preposição, qual é a função dela, demonstrar o que é um verbo, ele está expressando o que na hora. E para você conseguir todos esses feitos, você tem que estar em um estado de consideração muito bom, você tem que estar assim, calmo, bem paciente e atento a cada detalhe. Pois a interpretação de texto não é nem questão só de português, a interpretação cai em todo tipo de disciplina. Matemática, história, geografia, física, química, todo tipo de questão tem interpretação. Então a pessoa que sabe interpretar as questões de todas as disciplinas, porém, né, sendo mais a de português, ela se dá bem e muito bem nos concursos públicos. Então, galera, essas foram as 5 dicas aí
da gente aqui, que eu fui elaborando com o que eu sei, fui pensando um pouco sobre o que eu aprendi nesse tempo todo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, dê um like pra gente, ajuda o canal, estamos quase batendo 500 inscritos, nos ajude a chegar nessa meta. Já pensou daqui a pouco de batendo 1000, cara, vai ser emocionante. Gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!